Fala nação cruzeirense, vídeo novo no canal. A gente vai trazer agora para você as notícias dessa terça-feira. Pedir para você se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Se você estiver assistindo pelo Instagram, curta o vídeo, marca um amigo para compartilhar o nosso conteúdo e também siga a gente aqui no Instagram se você ainda não segue o perfil do Diário Celeste. A gente vai trazer as principais notícias do Cruzeiro. Eu sou o Diego Salazar e vou fazer esse resumo para você. Lembrando que esse resumo acontece todo dia, pela tarde, por volta de 5, 6 horas da tarde a gente posta o vídeo. De acordo com o que vai surgindo as notícias, também a gente vai esperando um pouquinho para acumular um número bom de informação para trazer para você. E agora a gente vai começar o nosso vídeo falando do Gilvan, né? O Gilvan, ex-presidente do Cruzeiro, está participando, é membro da comissão que vai estudar aí essa possibilidade da reforma do Estatuto do Cruzeiro. E ele já deu uma entrevista que desmotiva muito a torcida cruzeirense, né? Ele disse aí que o Cruzeiro precisa sim dessa reforma do Estatuto, mas que ela não pode ser muito brusca, porque senão atrapalha esse processo eleitoral que o Cruzeiro tem, processo esse que ele está querendo dizer no final do ano. A gente tem uma eleição aí para definir um novo presidente, tanto do Conselho quanto do clube, para o próximo triênio. A gente lembra que o Sérgio Rodrigues e o Paulo Pedrosa foram eleitos agora nesse mandato tampão, que vai ficar apenas até o final de 2020 para cumprir esse processo, esse tempo de mandato que seria ainda do Wagner Pires, que renunciou ao cargo depois de todos aqueles problemas que aconteceram no ano passado. E com essa fala do Gilvan, a gente vê ainda um pensamento muito conservador, eles ainda vivendo naquela bolha que a gente espera um dia que acabe, mas nunca acaba, né? Parece ser algo infinito isso. O Gilvan dizendo que não é a favor dessas mudanças mais bruscas. Obviamente esses caras têm muito medo de perder o poder, a gente sabe que a torcida é o que move o time, é o que banca o time, mas o conselho sempre é o que controla o time, né? A torcida move e o conselho é que controla. O conselho escolhe o presidente do time, escolhe o presidente do conselho deliberativo e fica sempre naquela roda ali girando e acaba saindo nas mesmas pessoas, ou quando não sai nas mesmas pessoas, saem pessoas aliadas, como foi o caso do Pedrosa agora, que é aliado, aliás, era aliado, a gente não pode afirmar que é ainda, mas era aliado da gestão do Wagner Pires, e aí acabou retornando agora como presidente do Conselho Deliberativo. Então a gente nunca tem as pessoas se afastando de vez do clube, né? Esses conselheiros que foram expulsos também conseguiram retornar depois de uma ação na justiça, e esse processo ainda está acontecendo ainda, é tudo muito demorado, né? A gente sempre fica na expectativa para ver se algo de novo acontece, mas eu, falando particularmente, acredito que essa reformulação do Estatuto não vai ser aprovada. Acho que eles querem sim seguir vivendo nessa bolha que eles têm hoje no clube, e é algo muito cômodo para eles, né? A gente tinha na gestão do Wagner Pires aí conselheiros sendo remunerados, recebendo um salário muito bons, né? E por que eles iriam querer sair disso? Amar o clube, quem ama é o torcedor. O conselheiro está ali apenas por questões políticas. Pelo menos esse é o meu pensamento. Obviamente a gente não pode generalizar, sempre tem uma ou outras exceções ali, mas isso já está mais que comprovado que são exceções ali em número bem mais baixo do que o número de pessoas que querem se aproveitar do clube. E já agora, já mudando um pouquinho o assunto, o Ricardo Drubis participou de uma live no YouTube junto com o canal Somos Gigantes, né? E aí ele comentou algumas situações do Cruzeiro, contratações, novidades no time. Ele comentou sobre a lateral direita, né? O Cruzeiro que está sem o lateral direito, depois da saída do Edilson aí ficou sem um jogador de origem da posição. E ele disse que o Cruzeiro busca no mercado no mínimo 2 jogadores para o restante da temporada de 2020, 2 laterais direitos. E a lateral esquerda a gente tem 4 opções. Hoje é o Marcelo Hermes, o Patrick Bray, tem também o João Lucas e tem o Rafael Santos. Ele diz que esses jogadores, tem o interesse da Chapecoense. A gente sabe que a Chapecoense demonstrou interesse pelo Rafael Santos e talvez também ali pelo João Lucas, que é o jogador que o Cruzeiro em primeiro momento gostaria de liberar. Mas o Cruzeiro também busca um jogador para essa posição de lateral esquerdo, pelo que divulgou o Ricardo Drubis. A gente sabe que o Patrick Bray pode jogar um pouco mais avançado, não exatamente na posição de lateral esquerdo, talvez como um ponta, um meia esquerdo. Então talvez até por conta disso o Cruzeiro busca uma opção no mercado. A gente sabe do interesse do Cruzeiro também em negociar o Marcelo Hermes, que é um jogador que tem um salário um pouco mais alto também. Então ele comentou essas situações e disse até que o Cruzeiro aí pode ser que apresente uma surpresa para o torcedor. Ele disse que o Sérgio Rodrigues tem o desejo de dar um presente para o torcedor e pode ser algo que a gente tenha nos próximos dias. Ele não quis prometer nada, mas ele deixou isso em aberto também. É um desejo do novo presidente, do Sérgio Rodrigues.
Essa entrevista do Ricardo Drubs, como a gente disse, está disponível lá no canal Somos Gigantes. E agora também mudando o assunto, a gente tem novidade aí em relação aos companheiros do velho Itair Machado, né? O Amarildo Ribeiro, que é um dos braços direitos do Itair, que veio para o Cruzeiro na gestão do Wagner Pires junto com o Itair para comandar as categorias de base, acionou o clube na justiça, cobrando nada mais, nada menos do que R$577 mil do Cruzeiro. O Amarildo era o diretor das categorias de base do Cruzeiro e ele cobra esses valores aí referentes a salário atrasado, referentes à multa rescisória. A gente sabe que ele ficou no Cruzeiro até o conselho gestor assumir e aí o conselho chegou, fez a demissão dele e agora ele quer receber o que ele até tem direito por lei, né? A gente sabe que é direito dele, mas é algo muito desanimador, né? O que essa turma toda fez no Cruzeiro, o Itair Machado trazendo seus aliados para trabalhar no clube. E aí a gente chega num ponto bem interessante, né? O pessoal do Deus Me Dibre, junto com o Stefano, né, publicou uma matéria lá no Deus Me Dibre, muito bacana, detalhando situações aí dessa parceria Cruzeiro e Ipatinga. A gente sabe que o Ipatinga foi um time que despontou junto com o Itair Machado, conseguiu acesso à Série A, tinha uma parceria com o Cruzeiro na época que o Cruzeiro acabava liberando muitos jogadores para o Ipatinga. E aí essa parceria foi retomada, agora que o Itair Machado retornou ao Cruzeiro nos últimos anos aí junto com o Wagner Pires, e foi uma parceria muito, como é que pode dizer, desvantajosa para o Cruzeiro, né? Isso porque a gente teve a informação através do Stefano agora que o Cruzeiro bancou 100% do salário de todos os jogadores que foram emprestados para o Ipatinga. Algo muito estranho, né? No mínimo estranho. O Cruzeiro emprestou aí alguns jogadores para a equipe do Ipatinga, e esses custos aí giram em torno de 1,170 milhão de reais. Ou seja, o Cruzeiro gastando mais de R$1 milhão emprestando o jogador para o Ipatinga, bancando o salário desses jogadores, e tem casos curiosos no meio disso. O Stefano separou na matéria do Deus Me Dibre, como por exemplo o caso do Laércio. O Cruzeiro adquiriu 60% dos direitos econômicos do jogador por cerca mais ou menos ali de R$600 mil. Ele veio para o Sub-20, sendo que ele já estava chegando na data limite para atuar no Sub-20. Ou seja, ele já veio quase tendo que sair do Sub-20 porque não ia poder atuar por conta da idade, né? E aí acabou o quê? Acabou emprestado para a equipe do Ipatinga, né? Além dele tem outros jogadores como o goleiro Ellison, Gustavo Risse, zagueiro, tem também o volante Eurico, o atacante Marcelo que até teve oportunidade aqui no Cruzeiro, bastante vaiado pela torcida. E esses jogadores acabaram emprestados para o Ipatinga e o Cruzeiro bancou 100% do salário. E tem um caso ainda mais curioso, que é o Aleph Pitbull, né? Quem não se recorda do Aleph Pitbull, contratado pelo Cruzeiro em 2017, nunca jogou pelo time profissional. Ele teve o seu contrato renovado aí na gestão do Wagner Pires e o contrato havia sido renovado até 2022. E do nada ele rescindiu com o Cruzeiro no ano de 2019, ou seja, muita coisa estranha, né? Essa parceria do Wagner Pires e Itair Machado com empresários de jogadores, algo que sem dúvida nenhuma vai render muito ainda na justiça. A justiça vem investigando isso. O Ministério Público já fez até postagem dizendo que já teve crimes identificados. Então a gente fica na torcida para que isso seja divulgado para a torcida, que essas pessoas sejam punidas pelo que fizeram e que consigam seguir as investigações aí. Então esse foi o nosso vídeo dessa terça-feira, trazendo as principais notícias do Cruzeiro. Se gostou do vídeo, deixa o gostei, se inscreva no canal, siga acompanhando a gente aqui diariamente com as notícias do Cruzeiro. Se estiver assistindo pelo Instagram, mesma coisa, deixa o gostei aí, o like no vídeo, também siga a gente aqui no Instagram e comenta aí marcando amigos para eles poderem assistir o nosso conteúdo também e o nosso conteúdo se espalhar cada vez mais, beleza? Esse foi o nosso vídeo dessa terça-feira, até a próxima!